Olá, pessoal! O meu nome é Jônia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre termometria. Termometria é o conteúdo que estuda as temperaturas e as suas medidas. Hoje, o nosso objetivo é estudar os conceitos de termometria e as escalas que mais são utilizadas tanto no nosso dia a dia quanto no Sistema Internacional de Unidades. Além das escalas, nós vamos também trabalhar a energia interna dos corpos e vamos resolver questões que caem normalmente no Enem. Vamos a eles então. O nosso primeiro conteúdo é sobre temperatura. Temperatura, normalmente, como hoje está frio ou como está quente no inverno, no verão, não importa. O que você pensa ser temperatura? Eu trouxe aqui para a gente uma ideia para você entender temperatura através de uma simulação. Vamos a ela. O que seria? Vamos abrir a simulação. O que seria a ideia de temperatura a partir, por exemplo, de um gás? Eu trouxe aqui um gás para que a gente pudesse fazer a simulação, mas uma extrapolação, a gente pode utilizar este mesmo tipo de simulação para fazer a explicação para qualquer tipo de sólidos, líquidos ou gases. Vamos lá. Aqui eu vou reinicializar. Aqui nós temos um recipiente fechado e esse recipiente fechado contém um tipo de gás. Eu escolhi aqui o gás neônio, certo? Mas eu poderia ter escolhido qualquer um dessas substâncias que estão colocadas ali. Bom, aqui a minha ideia inicial é que eu tenha uma temperatura sendo medida e uma possibilidade de aquecer ou resfriar esse recipiente. O que é a temperatura, na verdade, é exatamente o que vai acontecer aqui na simulação. Se eu aqueço um pouco esse gás, o que vai acontecer com essas moléculas? Repara, elas vão se movimentar mais. Esse movimento é uma quantidade de energia que foi doada através do fogo para que aquelas moléculas se movimentassem. E aí, a energia fez com que elas se movimentassem. Essa energia foi passada de molécula a molécula até que você chegasse ao final do objeto aquecendo todo aquele conteúdo. Se eu fizer o contrário, ao invés de aquecer, eu resfriar a amostra, vai acontecer que o movimento dessas moléculas vai reduzir cada vez mais. E eu posso chegar num determinado momento em que eu tenho praticamente, olha a temperatura que a gente coloca aqui no alto, um 0 Kelvin, ou seja, um zero absoluto, uma quantidade praticamente nula do movimento dessas moléculas. Todas as moléculas de todos os corpos sempre possuem uma certa quantidade de energia. Por causa disso, elas se movimentam permanentemente. Esse movimento permanente tem o nome de movimento browniano. O que acontece? Se você conseguir reduzir este movimento, você está garantindo que a energia interna dessas moléculas está reduzindo. Quanto menos movimento, menor vai ser a energia interna. Lógico, obviamente, você reduziu a temperatura. Então, quanto menos agitação térmica, menor é a temperatura do nosso objeto. Então, essa é a definição para temperatura. Vamos voltar lá nos nossos slides. A partir de agora, nós iremos trabalhar as escalas termométricas. As escalas foram a forma que os cientistas utilizaram para fazer as medidas de temperatura. Nós iremos trabalhar 3 cientistas que foram os principais que trabalharam temperatura no meio científico. O Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Vamos lá. O primeiro que eu trouxe foi o Celsius. A escala Celsius é a escala utilizada por nós aqui no Brasil. Bom, a nossa escala,
veio através da colonização portuguesa, porque Anders Celsius era um cientista europeu. Lá, ele, a partir dos seus conhecimentos, ele atribuiu. O que significa atribuir? Significa dar valores sem que houvesse uma justificativa científica para aquilo. Ele atribuiu 2 valores importantes. O primeiro deles foi o valor da ebulição da água, e ele achou, porque atribuição não significa certeza, significa um achismo mesmo. Mas como a água ferve é muito quente, ele pensou, temperatura muito quente. Muito simples assim, né? Ele atribuiu o valor de 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição da água. Da mesma forma, ele atribuiu a fusão do gelo, ou seja, a água em 2 estados, o seu estado de fusão e o seu estado de ebulição. A atribuição de fusão a 0 graus, porque é muito frio, e a atribuição de ebulição a 100 graus, porque é muito quente. A partir dali, ele fez um termômetro com 100 divisões. E a partir dessas 100 divisões, ele conseguia fazer as medições da temperatura de 0 para cima 100 e também para baixo. E aí ele tinha temperaturas negativas. Certo? O que acontece? Como foram 100 divisões, nós temos aqui uma escala que é chamada de escala centígrada. Centigrada. 100 graus, perdão. Certo? Então, esse foi o Celsius. A escala dele é utilizada em vários lugares e principalmente para a gente aqui, ela é muito conhecida. Bom, o Fahrenheit, ele tem algo semelhante, só que ao invés de ele usar 0 e 100 como pontos de fusão e ebulição, ele também atribuiu à fusão 32 graus Fahrenheit, aqui é Fahrenheit, por favor, e a ebulição ele atribuiu 212 graus Fahrenheit. A escala dele, se nós prestarmos atenção, não possui 100 divisões. Ela possui 180 divisões. Então, ela não pode ser chamada de escala centígrada por causa disso. Mas também foram valores atribuídos. O Fahrenheit não teve um momento de experimentos para comprovar esses valores que ele atribuiu, certo? E aí veio o nosso cientista William Thomson, que foi chamado de Lord Kelvin. Ele, na verdade, foi o único que fez essa simulação com experimentos de verdade, tá? Nós vamos voltar ali à nossa simulação para vermos como foi que o William Thomson fez a sua escala. Aqui na simulação, se eu aquecer a amostra de gás, o que acontece com as moléculas? Como a gente já havia visto, elas vão se movimentar. Esse movimento está gerando uma batida permanente das moléculas aqui no recipiente. O que está acontecendo é que, durante esse processo, está havendo uma alteração da pressão do gás. Essa pressão do gás está sendo cada vez mais aumentada quando se tem um aumento dessa energia térmica das moléculas. Isso fez com que o Celsius tivesse a seguinte ideia: ele partiu de um gráfico de pressão em função de temperatura e fez a seguinte descoberta, vamos dizer assim: à medida em que a temperatura aumentou, a pressão variou, então ele tinha uma reta proporcional. Se ele alterasse para outro gás, ele teria sim também, de maneira diferente, uma outra temperatura para uma nova pressão. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que essa outra temperatura para uma nova pressão dava um novo valor de uma nova reta. E aí, quando ele extrapolou
essa reta, as duas ao mesmo tempo, ele descobre que elas vão tocar num mesmo local, no eixo cartesiano, na parte da linha dos tempos, das temperaturas, perdão. O que ele pensou? Se ele está tocando aqui na linha da temperatura, significa que a linha da pressão está zero. Ou seja, nós temos aqui um valor X comum para todos os gases, onde a temperatura vai ser inferior a zero e que a pressão está chegando no zero. Como ele extrapolou isso através de uma reta matemática, ele conseguiu alcançar que esse valor era equivalente a 273,15 graus Celsius negativo. E aí esse número passou a ser chamado de zero absoluto. Por quê? Porque já que estamos a uma pressão muito pequena, praticamente chegando a zero, de acordo com a reta matemática, nós temos um valor de movimentação quase nula. Se a movimentação é quase nula, significa que você tem uma temperatura quase zero, ou muito próxima disso. E aí o Kelvin acaba nos presenteando com a sua escala, que a gente chama hoje de escala absoluta, e é essa escala que é utilizada no Sistema Internacional de Unidades. O valor de 273,15 passa a ser chamado de 0 Kelvin, certo? Porque é o valor mais baixo possível. Como ele baseou o seu experimento numa escala centígrada, porque ele fez isso baseado na escala Celsius, ele tem valores de crescimento de temperatura idêntico aos valores da temperatura Celsius. Bom, foi isso que ele fez. Vamos lá? Voltar então à nossa aula, aos nossos slides. Bom, nós faremos agora a transformação entre as escalas. A transformação foi feita fazendo a comparação entre os termômetros. A partir do primeiro termômetro, ele fez a seguinte lógica. No ponto de fusão, para os dois termômetros, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, e para o ponto de ebulição, tanto para a escala Celsius quanto para a escala Fahrenheit. E aí, ele achou um valor intermediário e, a partir desse valor intermediário, ele fez uma proporção. A variação de um termômetro está para o outro, assim, ele conseguiu determinar a escala, a equação de conversão entre as duas escalas. Essa equação, no caso do termômetro Celsius para Fahrenheit, foi temperatura em Celsius sobre 5, está para temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa simplificação toda foi feita a partir dessa matemática estipulada por aqui. Da mesma forma, foi feita a conversão de Celsius para Kelvin. Só que aí mudaram-se os valores de ebulição, porque o termômetro Kelvin, né? Agora, utilizando o termômetro Kelvin, a gente vai ter as proporções com valores um pouco diferentes. Mas a lógica é a mesma. E aí o que ele fez? Ele conseguiu determinar a equação de transposição de Celsius para Kelvin. Aqui, se você quiser em Celsius, substitui o Kelvin, ou se você quiser em Kelvin, substitui o Celsius. Ok? Bom, eu trouxe aqui uma sequência de exercícios para que a gente possa treinar essas substituições e essas escalas. Vamos a eles. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Bom, nesse caso, nós temos um valor de 10,4 Fahrenheit e ele me pergunta qual é o valor da temperatura na escala Celsius. O que eu faço? Eu simplesmente substituo. É uma questão de transformação direta, utilizando a equação. A equação é Tc sobre 5 entre Celsius e Fahrenheit, né? Então, nós faremos a seguinte, vamos apagar.
nós faremos a seguinte substituição. No lugar de ter F, que foi o valor que ele deu, nós vamos colocar o 10,4 e vamos proceder na matemática, fazendo as continhas. 10,4 menos 32, deu 21,6, que dividido por 9, deu 2,4, que multiplicado por 5 vai dar menos 2,4, que multiplicado por 5 vai dar menos 12, perdão, certo? A nossa letra C. Ok, mais uma questão para a gente trabalhar. Essa questão é muito importante. Ela trata da combinação entre as escalas Celsius e Kelvin. Vamos lá. No mapa abaixo está representada a variação de temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Determine em Kelvin o módulo da variação entre o maior e a menor temperatura da escala apresentada. Vamos lá. Olha só, ele quer que a gente determine em Kelvin o valor da temperatura apresentada, certo? E ele deu a temperatura, o valor da variação, perdão, e ele deu a temperatura em Celsius. O que que eu fiz? Eu peguei a primeira temperatura e a última, porque aí eu consigo verificar a variação da temperatura. Essa variação deu um total de 8 graus Celsius. O que que eu tenho que me lembrar? Lembra quando a gente estava falando da escala Celsius e da escala Kelvin, que o Kelvin se baseou na escala Celsius para fazer as suas medições? Pois bem, se ele se baseou, a variação das duas escalas é a mesma, porque elas são escalas centígradas, certo? O que que vai acontecer? Se o Celsius, variou 8 graus, o Kelvin também vai variar a mesma quantidade de graus, certo? Essa é uma questão muito cobrada, saber diferenciar as variações nas duas escalas, certo? Bom, essa questão aqui é muito importante, ela trata de uma transformação que é diferente, uma transformação que as pessoas não têm o hábito de fazer. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou a própria escala de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem, respectivamente, a 37 e 40. Ou seja, esse estudante de medicina, na verdade, está criando uma nova escala, assim como foi feito com o Celsius e o Fahrenheit. O que é feito aqui nesse momento? Bom, o pedido é que nós façamos a transformação entre essas duas escalas. Para fazer essa transformação, nós faremos a mesma coisa que foi feito entre as duas escalas que a gente já havia conhecido. E aí, esse cálculo, ele vai ser considerando que esses dois valores são idênticos. Dessa forma, eu chamei todos os dois de x e, finalizando esse cálculo, nós teremos um valor de 52,9 graus, que vai dar na letra A. Bom, queridos, eu tive que correr nessa questão. Agradeço muito a presença de todos na aula de hoje. Se cuidem. Até a próxima semana.